A Mensagem das Estrelas, capítulo 3. Você nasceu sob uma estrela da sorte? Você já olhou em um caleidoscópio e viu as figuras que lá se formam pelas inúmeras peças de vidro multicolorido? E percebeu como a mais leve mudança de posição muda o desenho? Você também já percebeu que seria impossível, ou quase, obter a mesma configuração novamente, independente de quanto você o agitasse? Há uma enorme variedade de efeitos. Similarmente, se você olhar para o céu noite após noite, perceberá alterações entre os planetas, de modo que a variedade das alterações que ocorrem entre eles é tal que seria impossível duplicar a posição relativa que eles se mantêm entre si, enquanto você está lendo isso, antes de aproximadamente uns 26 mil anos. Assim, no caleidoscópio planetário há, poderíamos dizer, uma infinidade de padrões. Quando nós percebemos que os seres humanos estão constantemente entrando no mundo e que cada ser é marcado na primeira respiração completa, com o padrão planetário que naquele momento se encontra no céu, concluímos que todos, necessariamente, devem ser diferentes um do outro. Essa afirmação sobre a influência astral não deve suscitar dúvidas. Se levarmos em consideração que as ondas sem fio de diferentes comprimentos e alcances, emitidas por meio de um minúsculo aparelho, podem ser sentidas e registradas por meio de operações mecânicas que envolvem gastos de energia a milhares de quilômetros de sua fonte. As vibrações astrais daquelas grandes esferas nos céus se fazem sentir a milhões de quilômetros de distância, tão segura, fácil e com igual convicção. Sabemos que o ângulo do raio solar determina se é inverno ou verão. Conhecemos também o efeito da lua sobre as águas, e é devido a toda essa experiência que todos nós temos, que nos sentimos mais animados quando a atmosfera está clara e seca, do que quando está úmida e sombria. E o que determinam essas condições atmosféricas, senão os astros, as estrelas circulantes? Quando olhamos para esse caleidoscópio astral, de tempos em tempos, vemos nos céus muitas configurações que são declaradas como de sorte ou de azar, conforme são formadas entre os chamados benéficos, como Vênus, Júpiter e o Sol, ou pelos chamados astros adversos, como Saturno, Marte ou Urano, respectivamente. Quando Júpiter e Vênus estão em conjunção mais fechada, perto do meio do céu, é uma conclusão inevitável que aqueles que vêm ao mundo sob essa configuração gozarão de uma sorte muito acima da média. E tais pessoas seriam, portanto, consideradas sortudas ao extremo. Por outro lado, há ocasiões quando Saturno e Marte ocupam a posição do zênite, destinados a almas que nascem para sofrer. Todavia, por que uns sofrem e outros nascem sob estrela da sorte? Porque as estrelas proporcionam um bom destino para uns e um destino desafortunado para outros. E se nascemos para a sorte, seja essa boa ou ruim, para que serve e onde está o incentivo para o esforço individual? Se há uma lei da natureza que vigora sem nenhuma dúvida, essa é a lei da causa e efeito, com toda certeza. Cada causa deve produzir um efeito apropriado, e nada do que vemos como efeito pode ser sem uma causa pré-existente. Além do mais, se essa é uma lei universal, deve ser aplicada tanto às condições de nascimento quanto à vida subsequente. Seguindo essa ideia, a próxima pergunta é: se nosso nascimento sob uma estrela da sorte ou sem sorte é o efeito de alguma causa anterior, qual será essa causa? Ou onde e como foi ela gerada? Só pode haver uma resposta para isso, que nós próprios devemos ter gerado as causas em alguma existência anterior, o que agora resulta em nosso nascimento sob uma estrela da sorte ou uma sem sorte. Assim,
Por indução, uma crença na astrologia requer, também, uma crença em existências anteriores, bem como em vidas futuras. Porque enquanto estamos colhendo, em nossos horóscopos, os efeitos de nossas vidas passadas, também estamos, por nossos atos, lançando as bases para um novo horóscopo, que só poderá ser trabalhado em uma vida futura. Como a sorte está ligada ao mérito, nunca ocorre ao tolo. Tivesse ele a pedra do homem sábio, eu juro, a pedra do filósofo não seria. Assim disse Mefisto, sarcasticamente em Fausto, e isso é verdade. Se nascemos sob uma estrela da sorte, isso mostra que conquistamos a boa sorte indicada, em razão da ponderação da bondade e de nossas outras virtudes expressas em vidas anteriores. Pois não podemos ter amigos a menos que nós próprios sejamos amigáveis conosco mesmo. Se acontecer de termos Saturno e Marte, ao invés de Vênus e Júpiter, perto do zênite, isso mostra que no passado não fomos bondosos e amigáveis. Caso contrário, não poderíamos agora expressar as características opostas. Contudo, esse é justamente o ponto onde o estudo da astrologia deveria nos ajudar. Ela mostra nossas limitações no presente momento e salienta a solução óbvia e como construir para o futuro. Pode o leopardo mudar sua pele? Não. Pode o leão parar de caçar? Isso é absolutamente impossível. Pode a flor parar de florescer ou o mineral de se cristalizar? Certamente que não. Por que então, sob leis tão imutáveis quanto as leis dos medos e persas, eles não têm nem escolha nem prerrogativa, mas devem obedecer aos ditames do espírito grupo que os guia no caminho da evolução? A respeito disso, porém, diferimos radicalmente das criaturas dos reinos inferiores, pois dispomos tanto de escolha quanto de prerrogativa. Nós podemos fazer o que quisermos, e isso é um fato que nunca é mostrado no horóscopo. Um fator que pode ser criado para desempenhar um papel de suma importância em todas as vidas. Não é suficiente nascer sob uma estrela da sorte para se ter uma boa vida, pois o horóscopo mostra somente as tendências e a pessoa assim tão bem dotada terá sem dúvida muitas oportunidades para tornar sua vida afortunada no mais alto grau. Contudo, apenas na medida em que ele se esforça para aproveitar a oportunidade que lhe aparece, é que o que está previsto em seu horóscopo se concretizará. E, similarmente, ocorre com a pessoa que está afligida pela conjunção de dois astros adversos no meio do céu, ou em qualquer outro lugar no horóscopo. Por sua vontade e pelo exercício da escolha, que são suas prerrogativas divinas, ela pode reger suas estrelas e fazer de um horóscopo sem sorte uma vida frutífera de um ponto de vista bem mais elevado do que o da pessoa anterior. O barco que foi sacudido pela tempestade abriga, ao alcançar o porto seguro, uma alegria que não se compara com aquela do navio que sempre navegou em mares tranquilos. Quem nunca comeu seu pão em amargo afã, quem nunca acordado à meia-noite viu passar, chorando, esperando pelo amanhã, os poderes celestiais ainda não sabem avaliar. Do ponto de vista mais elevado, nós devemos sentir compaixão dos que vivem no luxo, em virtude de suas boas estrelas lhes darem todas as boas coisas deste mundo, levando-os a esquecerem de que são administradores e que está chegando o dia em que suas almas serão chamadas a prestar contas de sua administração. Então eles serão forçados a confessar que falharam no uso apropriado da riqueza que lhes foi confiada, enquanto outros, sob as pressões e tensões da vida expressas pelas quadraturas e oposições dos seus horóscopos, arrancam de suas estrelas sem sorte uma parcela de vitória. Por que se admirar, então, se os mensageiros do rei, as estrelas circulantes, tirarem do administrador infiel aquilo que tinha e o dar a outro, transformando as adversidades do último em prosperidade nas vidas futuras? Assim, o pêndulo da sorte e da perda
do sucesso e do fracasso, oscila através de muitas vidas, até que aprendamos a fazer nossa própria sorte, regendo nossas estrelas. Um Deus pode amar sem interrupção, contudo sob leis de alternação. Nós mortais precisamos, em quantidade por converter, nossa parcela de dor e de prazer. E é essa a necessidade de mudança que nos é ministrada pelas estrelas circulantes, as quais formam configurações chamadas boas ou adversas. Embora não seja assim do ponto de vista superior, porque não importa quão bom seja o horóscopo, pela progressão dos astros, as configurações adversas virão por certo, e não importa quão adverso seja o horóscopo, sempre surgem novas oportunidades para o bem, proporcionadas por aspectos do Sol, de Vênus e Júpiter aos nossos astros, nas posições do momento do nascimento. Tudo o que temos de fazer é agarrar as oportunidades e ajudar nossas estrelas para que elas possam nos ajudar. Amuletos, pedras que representam o nascimento de uma pessoa e as cores astrais. Nas vitrines de joalherias e em horóscopos baratos feitos de antemão, podemos ler frequentemente que dá sorte para a pessoa nascida em um determinado mês usar uma certa pedra ou cor. Isso significa negócios para o joalheiro e para o prestidigitador astrólogo, que tira seu horóscopo de uma caixa com uma virada de mão, quando você lhe informa o dia e mês em que você nasceu. Ambos cobram sua literatura instrutiva a um determinado preço por 1000, sendo que o custo maior está no papel e na tinta. Não existem rugas deixadas em suas testas pelo estudo aprofundado e sério do problema. Contudo, assim como a moeda falsa implica a existência da autêntica, do mesmo modo a informação fraudulenta fornecida petulantemente por aqueles que alimentam o senso de mistério e fantasia que está profundamente entranhado na natureza humana, implica a existência de uma ciência genuína de correspondências mineralógicas com os raios estelares que influenciam todos os habitantes de nossa esfera sublunar. E quando essa ciência é corretamente compreendida e utilizada, o resultado é chamado dissolutamente de sorte. Todavia, não se trata realmente de sorte, no sentido compreendido pela maioria das pessoas, pois se trata do resultado do conhecimento exato, usado cientificamente, sendo, pois, a consequência tão inevitável quanto a da água que desce pela colina. A filosofia das cores astrais e da mineralogia é a de que cada uma das hierarquias criadoras ativas na evolução trabalha com as diversas classes de seres, desde o mineral até o humano, sendo assim responsável pelo seu progresso. No decorrer desse trabalho, cada hierarquia infunde naturalmente nos seres com quem lida um pouco de sua própria natureza e vibração. Assim, cada grupo mineral, cada espécie vegetal e animal vibra em determinada nota-chave, que se mescla à vibração do espírito grupo, do signo e astro particulares, com os quais são mais sintonizados. No livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, os irmãos maiores ensinam que os arcanjos, que foram humanos no período solar, quando os animais atuais iniciaram sua evolução com uma existência semelhante à dos minerais, são agora os espíritos grupo dos animais. Os anjos, que foram humanos no período lunar, quando os atuais vegetais começaram a sua evolução com uma constituição semelhante à dos minerais, são agora os espíritos grupo dos vegetais. O ser humano, que alcançou o estágio humano no período terrestre, trabalha agora com a nova onda de vida que começou sua evolução na Terra como mineral. Ele não está suficientemente evoluído para assumir o papel de espírito grupo, coisa que lhe está reservada para o futuro. No período de Júpiter, ele lhes dará vida como a das plantas. No período de Vênus, despertará seus desejos e emoções como nos animais. E no período de Vulcano, lhes dará uma mente e os fará humanos. Tudo isso, porém, está reservado para o futuro. No momento, ele está trabalhando com eles o melhor que pode, os transformando em pontes, navios
e estruturas de arranha-céus. Ele os está convertendo em fios de metal que dão a volta ao mundo, extraindo deles gemas que brilham e adornam os grandes de nossa sociedade. E assim, ele está estabelecendo gradativamente um relacionamento íntimo com eles e se preparando para se encarregar, como espírito-grupo, de sua evolução em algum período no futuro. É muito bem conhecido pelos estudantes de astrologia que uma leitura astrológica baseada apenas no mês em que o indivíduo nasceu tem pouco valor, pois todas as pessoas nascidas no mesmo mês não possuem, de maneira nenhuma, as mesmas experiências. Mas se levarmos em consideração o dia, o ano e o local, consideremos um horóscopo absolutamente individual e totalmente diferente em detalhes do horóscopo de qualquer outra pessoa. E esse é o ponto que interessa para essa argumentação, sendo que o regente não é o senhor do signo, onde está o sol, salvo para crianças nascidas com o sol despontando, momento em que o sol está no ascendente. É o regente do signo ascendendo que é o determinante com a nossa afinidade mineralógica. E isso porque no momento da concepção, quando o átomo semente do nosso atual corpo denso mineral era depositado, a lua estava naquele signo e grau particulares, ou no seu oposto, e então atuava como um foco de forças que a partir dali se cristalizaram no veículo que agora usamos. A tabela abaixo mostra a afinidade de cada um dos 12 signos com certas gemas, metais e cores. E nesse quadro há os elementos para fazer um talismã eficaz, o qual pode ser feito por qualquer indivíduo que saiba levantar um horóscopo e misturar os ingredientes conforme o caso requeira. Não hesitamos em dizer como isso é feito, pois pode ajudar alguns a ajudarem a si mesmo e aos outros. O único dano que pode ocorrer é induzir uma pessoa inescrupulosa a fazer talismãs por dinheiro. E mesmo assim, se ela for conscienciosa em seu trabalho, quem obtê-lo não será enganado, pois a reação a sofrer é da pessoa que prostitui a ciência espiritual para ter um ganho material. Pedras que representam o nascimento de uma pessoa e cores. Áries. A gema regida por esse signo é a ametista e o diamante. O regente do signo é Marte. Os metais é ferro e a cor vermelho. Para Touro, a gema regida pelo signo é ágata de musgo, esmeralda. E o regente do signo é Vênus. O metal ou mineral é cobre e a cor amarelo. Para Gêmeos, a gema regida pelo signo é cristal ou água marinha. E o regente do signo é Mercúrio. O metal ou mineral é mercúrio e a cor é violeta. Para Câncer, a gema regida pelo signo é esmeralda ou ônix preto. O regente é a lua e o mineral ou metal é a prata e a cor é verde. Para Leão, a gema regida pelo signo é rubi diamante. O regente do signo é o sol e o metal ou mineral é ouro e a cor laranja. Para Virgem, a gema regida pelo signo é jasper rosa, zircão ou zirconita. O regente do signo é Mercúrio e o metal ou mineral é mercúrio e a cor é violeta. Para Libra, a gema regida pelo signo é diamante ou opala. O regente do signo é Vênus e o metal ou mineral é o cobre e a cor é amarelo. Para Escorpião, a gema regida pelo signo é o topázio, a malaquita ou malaquite. O regente do signo é Marte e o metal ou mineral é ouro e a cor vermelho. Para Sagitário, a gema regida pelo signo é carbúnculo ou turquesa
O regente do signo é Júpiter. Metais e minerais é estanho e a cor azul. Para Capricórnio, a gema regida pelo signo é o ônix branco ou a pedra da lua. O regente do signo é Saturno. O metal mineral é chumbo e a cor é índigo. Para Aquário, a gema regida pelo signo é Safira ou opala. O regente do signo é Saturno. O metal ou mineral é o chumbo e a cor é o índigo. Para Peixes, a gema regida pelo signo é Crisólita ou a pedra da lua. O regente do signo é Júpiter. Os metais ou minerais é o estanho e a cor é azul. Antecipando uma pergunta, podemos dizer que os astrólogos da antiguidade que estudaram esse aspecto da ciência relacionaram muitas centenas de minerais em que notaram afinidades astrais, mas tais trabalhos foram mutilados no curso dos tempos e agora não estão mais disponíveis. Paracelso e também Agripa fizeram consideráveis estudos sobre o assunto, como resultados muito importantes, mas suas extensas considerações estão fora do escopo desse trabalho. Daí os autores se deterem somente no que é essencial, indicando o caminho que outros poderão seguir, no caso de se sentirem inclinados a fazê-lo. Para ilustrar como os elementos minerais podem ser usados vantajosamente, passemos ao exemplo seguinte. Suponhamos que em determinado horóscopo encontramos Sagitário no ascendente, com o seu regente Júpiter, também no ascendente. Júpiter é, portanto, o planeta regente e, assim, de acordo com o nosso quadro, turquesa é a pedra de nascimento da pessoa. Estanho é o metal com o que ela tem afinidade e azul é a sua cor. Isso significa que tal pessoa poderá ser muito ajudada em sua autoexpressão se usar uma turquesa, um amuleto de estanho e se vestir de azul, quando compatível com o costume. Isso é verdadeiro até certo ponto, mas é apenas uma pequena parte da verdade e não é de forma nenhuma o melhor uso que se pode fazer desse conhecimento. Para indicar uma maneira melhor, suponhamos que o horóscopo dessa pessoa mostre graves aflições da parte de Marte e Saturno. Marte aflige 3 planetas, seu metal é o ferro. Vênus está em oposição a Marte, seu metal é o cobre e, consequentemente, o cobre é o antídoto para as vibrações marcianas. Saturno aflige um planeta, seu metal é o chumbo. Júpiter está em oposição a Saturno, portanto, o metal de Júpiter, o estanho, é um antídoto para as vibrações saturninas. Com isso em mente, um amuleto pode ser composto de estanho e de cobre. Não exatamente na proporção de 3:1, mas considerando o volume dos vários astros, suas densidades e força dos aspectos que se deseja superar, assunto que envolve mais estudo. O trabalho em si deve ser feito sob condições astrais auspiciosas. Um amuleto de Marte projetado para dar energia a alguém com fracas configurações teria maior sucesso se feito na hora de Marte. E em uma terça-feira, quando ambos, Sol e Lua, estiverem em signos marcianos, como acontece em abril e novembro. A mesma coisa se pode dizer dos amuletos feitos para outros astros. Veja a tabela das horas astrais em nosso livro Astrologia Científica Simplificada. Uma gema ou um amuleto feito sob tais princípios é um foco para os raios estelares dos astros que representam e infundem as vibrações de suas naturezas em nossas auras o tempo todo em que os estivermos usando, assim como o receptor sem fio, sintonizado em certa frequência, capta as ondas ao seu alcance. E do mesmo modo, podemos misturar as cores e assim conseguir a ajuda delas. Na realidade, o que produz o efeito das cores físicas são as cores complementares, visto no mundo do desejo. Se precisarmos conter uma pessoa sobre quem Marte atua de modo proeminente, as gemas, cores e os metais de Saturno ajudarão, e tal pessoa deveria lidar o mínimo possível com o ferro, ferramentas, máquinas, etc.
Mas se quisermos ajudar alguém que esteja triste e taciturno, podemos usar com proveito as gemas, cores e metais de Marte. Em última análise, o problema se resume em uma questão de julgamento e de bom senso. Assim, o conhecimento do essencial que demos aqui pode ser usado vantajosamente por qualquer um. Qual o melhor momento para nascer? À luz da investigação oculta do assunto, parece que o nascimento é um acontecimento que somos impotentes para controlar. Portanto, quando parece que o controlamos, mesmo só um pouco, nós estamos realmente sendo agentes do destino para acelerá-lo ou retardá-lo até que chegue o momento certo. Esse ponto de vista é justificado também pela experiência do autor na astrologia horária. A filosofia da astrologia horária diz que, no momento em que uma pessoa é impelida a fazer uma pergunta relativa a um assunto importante, os céus também possuem a resposta, de maneira que um horóscopo levantado para aquele momento conterá a solução do problema. Contudo, deve ser particularmente notado que o momento para estabelecer o dia e a hora do nascimento da pergunta é aquele em que o interessado fez a pergunta ao astrólogo, se tal é feita pessoalmente. Quando feita pelo correio, o astrólogo fixa esse momento no instante em que lê a pergunta na carta. Por diversas vezes temos recebido cartas contendo perguntas com indícios de terem atrasado em virtude de enchentes ou fogo, mas o horóscopo levantado para o momento da leitura deu a resposta, mostrando que a demora fazia parte do plano e nem deveríamos nos surpreender que as grandes inteligências, os ministros do destino, prevejam e façam concessões a contingências além do alcance da mente humana. Quando a mente infinita concede o igual cuidado ao desenho da anatomia de uma mosca, um camundongo e um leão, não podemos concluir que uma atenção semelhante às minúcias prevaleça em todos os setores da vida. E quando parece que atrasamos ou precipitamos um nascimento, estamos, na realidade, ajudando a natureza a seguir seu curso predeterminado, conforme dissemos no início desse tópico. Entretanto, as pessoas sempre perguntam ao astrólogo qual é o melhor momento para nascer. Jovens astrólogos também frequentemente querem saber isso. Não que tenham alguma ideia de controlar o nascimento, mas ao verem um horóscopo ou ao saberem o momento do nascimento de uma pessoa, podem fazer um cálculo rápido mental e dizer se o horóscopo é bom ou mau. Tal julgamento seria baseado naturalmente apenas na posição do Sol por signo e na casa aproximada, daí ser muito pouco exato. Contudo, pode-se dizer que outras posições astrais sendo iguais, é melhor nascer quando a Lua está crescendo em luminosidade, da Lua nova para a Lua cheia, do que quando ela está minguando da cheia para a nova, pois a lua crescente sempre aumenta a vitalidade e adianta nossos negócios. É melhor nascer em abril ou agosto, quando o doador da vida, o Sol, está em seu signo de exaltação, Áries, ou em Leão, seu domicílio, pois assim entramos na crista da onda do mar da vida e somos apoiados na batalha da existência por uma grande reserva de força e energia. Também é bom nascer em maio ou julho, quando a luz vital do Sol é focalizada através do signo de exaltação da Lua ou do domicílio dela, Touro ou Câncer, especialmente, como dissemos, quando o luminar menor está crescendo, pois tais condições também fornecem mais vitalidade, que é um grande recurso na vida física. Com respeito à hora do dia mais favorável para nascer, pode-se dizer que as crianças nascidas ao raiar do dia ou no período da manhã, das 8 ao meio-dia, enquanto o sol atravessa a casa dos amigos e a casa do prestígio social, são as que têm mais sorte, porque são ajudadas a cada passo. Crianças nascidas entre o meio-dia e a meia-noite têm menos sorte, na medida em que o sol se aproxima do nadir. A partir de onde a sorte volta-se novamente para aqueles que nascem de madrugada, quando a estrela do dia está subindo em direção ao horizonte oriental. Elas terão que forjar seus próprios caminhos no mundo, mas lhes serão dadas oportunidades em abundância. Podemos, portanto, resumir nossas conclusões dizendo que é melhor nascer ao romper da aurora ou no período da manhã, de preferência em abril ou agosto, quando a lua está crescendo em luminosidade.
Finalmente, devemos sempre atentar que não existe sorte no sentido geralmente aceito, pois aquilo que temos ou aquilo que nos falta, a qualquer respeito, deve-se a nossas próprias ações no passado e no futuro poderemos, por esforço próprio, possuir o que não temos agora.